turma, quinto ano. Tudo bem? Bom dia, boa tarde para todos vocês. Bom, na segunda-feira nós não tivemos aula de português, né? Então hoje nós vamos dar início à nossa aula, da primeira aula da semana. Nós temos estudado, né? Temos falado muito sobre pronomes. O que são pronomes? Pronomes é aquela palavra que acompanha o nome, ou seja, o substantivo. Além de acompanhar, ela também pode substituir, né? Nós já aprendemos sobre pronomes pessoais do caso reto, já aprendemos sobre os pronomes oblíquos. Nós vimos que os pronomes, né, eles combinam, né, de acordo com o gênero e com o número, masculino, feminino, singular, plural. Nós já vimos isso. Vimos também, né, os pronomes de tratamento, que são usados, né, para pessoas que nós temos uma certa intimidade, pessoas que nós não temos intimidade, que nós temos respeito, pessoas que ocupam, né, alguma autoridade, rainha, rei. Nós aprendemos sobre os pronomes de tratamento. Aprendemos também sobre os pronomes demonstrativos. São aqueles pronomes que o quê? Demonstram, né, alguma coisa. Querem apontar aquele, aquela, aquilo. O objeto, dependendo do local onde que ele está, né? Se o livro está perto de mim, eu falo que esse livro. Mas se o livro estiver longe de mim, eu vou dizer o quê? Aquele livro. A mesma coisa os pronomes possessivos, são aqueles pronomes que dão ideia de quê? De posse. Meu livro, seu livro. Muito bem. Hoje nós vamos falar ainda sobre pronomes. Vamos aprender dois tipos de pronomes, tá? Pronomes indefinidos e pronomes interrogativos. Nós vimos que em todos os pronomes nós tivemos uma tabelinha com os pronomes, que são vários pronomes. São vários pronomes pessoais do caso reto, são vários pronomes oblíquos, são vários pronomes de tratamento, são vários pronomes possessivos. Observe que os pronomes possessivos também estão no singular e no plural, né? Que também estão no masculino e no feminino. E os pronomes demonstrativos. Também os pronomes indefinidos, nós vamos encontrar alguns pronomes indefinidos, tá? Tanto no singular quanto também no plural, quanto no masculino, quanto também no feminino. Então vamos primeiro nos pronomes indefinidos. Bom, página 74. Aí nós temos aí o Zeca falando assim: nenhum passarinho na gaiola, todos soltos e felizes. Daqui de casa tá na gaiola, tá? Mas eles estão felizes, tá? Não sei se vocês perceberam aí o Fred, de vez em quando o Fred participa da nossa aula, né? E às vezes eu tenho que trancar a casa toda para ele poder não me atrapalhar, tá? Mas aí nós temos aí a imagem, né, da gaiola aberta e os pássaros voando. Bom, nós temos duas palavras em destaque. Nós temos aí nenhum e nós temos todos. Bom, essas duas palavras aí, né, nós vimos que dentro da frase tudo é palavra, né? Tudo é palavra. Essas duas palavras aí, elas representam pronomes. Pronomes indefinidos. Por que eles são classificados como pronomes indefinidos? Porque quando fala nenhum ou quando falam todos, não dá ideia. Todos. Todos quantos? 5, 10, 15, 20, 100, 1000. É uma palavra que não dá ideia de quantidade, tá? Nenhum que, tá? Então os pronomes indefinidos, tá? Essa palavra ela se refere a uma coisa ou uma pessoa de modo vago, de modo indeterminado. Eu não posso determinar esse todos, tá? Quando eu falo assim, ganhei, né, pouca bala. Bom, essa pouca bala aí que eu ganhei, tá? Essa
pouca bala aí. Ganhei muitos beijinhos. Dá para você determinar quantos beijinhos eu ganhei? Dá para você terminar essa pouca bala que eu tô falando? Dá para você determinar essa pouca bala? Se eu falar assim, olha, qualquer dia irei na sua casa. Esse qualquer aí, dá para você determinar qual vai ser o dia? Então, existem algumas palavras, tá, que expressam algo vago, indeterminado. Então, dentro da frase, essas palavras são classificadas de pronomes indefinidos. Existe também, né, vários pronomes indefinidos. E o livro, né, ele lança alguns pronomes indefinidos para nós. Então, eles ainda falam, olha, muito, tá? Pouco, pouca, algum, alguma, alguém, certo, certa, qualquer, nenhum, nenhuma, ninguém, nada, algo, vários, diversos, outro e outra. Então, esses pronomes são classificados em pronomes indefinidos, que dá a ideia de quê? De algo vago, tá? No número 1, vocês têm uma atividade para vocês fazerem. Aí nós vamos ainda na página 75, pronomes interrogativos. Quem? Aí a Drica falando. Quem soltou os animais? Ela está fazendo uma pergunta, né? Aí o Igor pergunta também. Quantos fugiram? Tá? E nós temos a imagem aí e temos duas palavras em negrito. Duas palavras em destaque. Quem e quantos? Bom, quem e quantos nós usamos para fazer o quê? Perguntas. Perguntas, tá? São pronomes interrogativos. O que você observou, tá? Pronome interrogativo é uma palavra que usamos para fazer o quê? Uma pergunta. São pronomes interrogativos. Quem, que, qual, quais, quanto, quantos, olha o plural, quanta e quantas, ok? Então, vocês observem que tanto os pronomes indefinidos quanto os pronomes interrogativos, nós temos singular e também temos o plural. Aí nós temos a página 76, tá? Nós temos aí uma atividade, o número 1 de atividade. E nós temos uma ortografia, Essa ortografia, tá? Vocês também já conhecem. Por quê? A letra X, dependendo da palavra, ela possui vários o quê? Som. Muito bem, vários sons, né? Ou vários sons, tá? Dependendo da palavra. Se eu posso falar, né? Eu falo uma palavra e essa palavra, ela tem exemplo, ó. Faixa. Faixa, faixa. Eu escrevo com X, mas o som é de CH, tá? Vamos lá. Táxi, táxi. Eu escrevo com X, mas o som é com quê? É de CS. Outra palavra, tá? Exemplo, exemplo. Eu escrevo com quê? Com X. Tá? Eu escrevo com X, mas o som não é de X. Então é isso que nós vamos falar aqui na ortografia. Leia o poema. A professora Georgette não vai ler o poema, tá? Vocês irão ler o poema. Percebam que o X, tá? O livro tá falando só de 4, tá? 4 não, de 5, né? Pode ter o som de CH, pode ter o som de CS,
pode ter o som de S e pode ter o som de SS, mas também pode ter o som de Z, tá? Esse doisinho aqui, eu acredito que era um Z, igual é, né? Exemplo, exemplo, eu escrevo exemplo, né? Com X, mas na hora que eu vou pronunciar, tem o som de Z. Ah, professora Georgette, tem uma regrinha? Não, não tem, tá? Não tem regrinha. Nós sabemos que a letra S, quando ela está no meio de vogal, ela tem som de Z. Algumas têm regras, mas o X ele não tem regrinha, tá? E vocês vão, tá, ler o poema, depois vocês vão procurar no poema, tá? Palavras que foram escritas com X, mas que tem som de S, aí você vai ter que pronunciar. Depois você vai colocar no poema, né, as palavras do poema. Primeiro você vai envolver todas as palavras do poema que são escritas com X. Primeiro você vai fazer isso, vai ler o poema, leia de preferência de voz alta, para que você possa estar ouvindo, tá? Leia o poema de voz alta. Depois você vai circular todas as palavras com X. E depois você vai procurar quais são as palavras que são escritas com X, mas tem som de S. Quais são as palavras que foram escritas com X, mas que tem som de CH. Quais são as palavras que são escritas com X, mas tem som de Z. Quais são as palavras que foram escritas com X, mas tem som de SS, tá? O X pode representar vários sons, tá? Exame, eu escrevo com X, mas tem som de Z. Explicar, eu escrevo com X, mas tem som de S. Peixe, eu escrevo com X, mas tem som, tá, de CH. Táxi, eu escrevo com X, mas tem o som de ser S. Depois, número 2, você vai relacionar. Você precisa falar alto, ouvir e identificar o som, tá? Aí na página 78, nós temos apenas um pedacinho, tá? O número 3, que ainda é o som da letra X. Aí nós vamos parar por aí, ok? Um beijo no coração de vocês, fiquem com Deus.